Olá pessoal, graça e paz, pastor Cícero aqui. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre questões ministeriais. E aí eu quero voltar lá para o começo, porque nós falamos sobre o ministério do apóstolo, e agora nós vamos falar sobre o ministério do profeta. Mas antes, eu quero trazer para cá a introdução sobre igreja e ministério, né? Igreja e função. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, Paulo escrevendo, ele diz assim: a uns estabeleceu na igreja Deus, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profeta, depois, operadores de milagres, dons de curar, mestres, socorros, governos e variedade de línguas. Esse versículo, ele mostra que Deus estabeleceu para que esse organismo, para que a igreja funcionasse dessa forma. Essa é a forma que Deus estabeleceu para que uma igreja exista, né? E em Efésios capítulo 4, versículo 11, começa no versículo 7, mas em resumo, o versículo 11, ele vai dizer o seguinte: a uns concedeu Jesus concedeu a uns, primeiramente, a uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Então veja que Deus estabelece para que a igreja seja assim, e Jesus concede a alguns indivíduos esses dons ministeriais para que eles possam funcionar naquilo que Deus estabeleceu. Então o que se conclui é que Deus estabelece o organismo, e Jesus concede ou escolhe alguns indivíduos e traz para que esse organismo funcione de forma perfeita. Então, esse é a base do assunto das chamadas ministeriais, e com os dons espirituais validando esse assunto, esse ministério que é poderoso. Então, voltando para cá, para o nosso chamada específica sobre o ministério do profeta, e aí nós vamos tratar hoje, daqui para frente, sobre o ministério do profeta, e depois nós vamos tratar sobre outros chamadas ministeriais. Hoje eu quero trazer sobre a marca, né? Quais são as marcas, o que mais funciona, ou que identifica o ministério de um profeta. Primeiro a gente precisa separar duas coisas. A profecia, ela não qualifica o indivíduo para ser um profeta, né? Por quê? Porque Paulo disse que todo indivíduo, todo crente, ele deve profetizar, porque ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, capítulo 14, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele vai falar sobre os dons de línguas, ele diz que a gente deve procurar o dom de profetizar, e ele falou para toda uma igreja. Então ele está dizendo que qualquer crente ele pode profetizar, mesmo sem ser um profeta. Então não é porque eu profetizei 1, 2, 3 vezes na minha vida que eu sou um profeta. Então a gente precisa separar o dom ministerial do profeta e o dom espiritual, profecia. Então o dom espiritual da profecia, ele pode ser manifesto por qualquer crente. E não quer dizer que ele é um profeta. Agora, um profeta, ele é aquele que profetiza constantemente. Porque um profeta, ele tem no seu chamado ministerial, o simples dom da profecia. O simples dom de profecia, ele é um mecanismo, ele é um veículo que faz com que a profecia, ela venha com 3 bases fundamentais que existem na profecia, que não pode existir outra coisa. Não pode existir outra coisa. Então a profecia, ela vem com 3 elementos, que é consolo, a consolação, o ensino ou a exortação. Então a profecia, dada pelo Espírito Santo de Deus, seja através de um profeta, ou seja através de um crente que esteja sendo manifestado através do simples dom de profecia, essa profecia ela vem com uma dessas 3 bases, que é a consolação, o ensino e a exortação.
Não existe outra coisa dentro da profecia. Ela só vem para essas três coisas. Profecia, ela só carrega esses três elementos, né? Então, separando o dom do profeta da profecia, voltando, qualquer crente pode profetizar, não quer dizer que esse crente que profetizou ele é um profeta. Por quê? Porque o profeta ele precisa ter essas marcas que nós vamos tratar agora. Quais são as marcas que um profeta deve ter? Primeira coisa que um profeta deve ter como marca fundamental, como base fundamental para que ele possa ser um profeta seguro, que passe segurança, confiável, ele precisa ser um mestre na palavra. Tá? Um profeta sem a habilidade de compreender, de compreensão da palavra de Deus, fica difícil dele ser um profeta seguro, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta ele está sujeito ao profeta. Então o profeta ele tem que ter a palavra como base para que ele possa filtrar tudo aquilo que ele venha trazer como profecia, como revelação, para que exorte, ensine ou console aquele crente ou aquela igreja. Uma outra questão sobre o ministério do profeta são os dons espirituais que acompanham o ministério do profeta. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, está escrito assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e ao outro palavra de conhecimento, ao outro fé, ao outro discernimento de espírito, ao outro dom de curar, ao outro operação de milagre e ao outro variedade de línguas e capacidade para interpretar. Esses dons do Espírito, que a versão revista e atualizada chama de manifestações do Espírito, são os dons que qualificam os dons ministeriais. Essas 9 manifestações do Espírito, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo todo, do versículo 8 ao versículo 11, se refere aos dons em operação que qualifica ou que valida os dons ministeriais. No ministério do profeta, nós temos exclusivamente ou obrigatoriamente um profeta real, um profeta de nascimento, um profeta que veio desde o ventre, um profeta que Deus escolheu, alguém que foi chamado por Deus para o dom ministerial do profeta. Ele tem no seu chamado ministerial esses 3 dons que vão aparecer com frequência, que é a palavra de sabedoria, que são manifestação ou revelações que vai apresentar algo do futuro, tá? Não é uma premonição, é uma apresentação, um livramento que Deus vai dar, algo que Deus vai trazer do futuro, que se chama palavra de sabedoria. O outro dom é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento são revelações também que atualiza alguém do passado com alguma coisa que ficou para trás, alguma mágoa, algo que ficou para trás, que Deus atualiza através dessa revelação, ou do presente. Então, palavra de sabedoria que se refere ao futuro, palavra de conhecimento se refere ao passado. São dons de revelação que acompanham o ministério do profeta. O terceiro dom que acompanha o ministério do profeta é o discernimento de espírito. O discernimento de espírito, ele é uma revelação dada a Deus, ou de Deus, por Deus, a um profeta, o ministério do profeta, que vai fazer ele enxergar nas dimensões espirituais. E aí ele vai conseguir ver anjos, conseguir ver demônios, conseguir ver ambientes leve ou pesado, conseguir ver enfermidade no corpo de uma pessoa, que também, dentro do ministério do profeta, comum mesmo. Na verdade, isso deve ser bem, como é que eu posso dizer? Isso deve ser ativo no seu chamado ministerial. São os dons de curar ou operação de milagre. Esses dons de curar e operação de milagre, eles vão estar num outro chamado ministerial que nós vamos falar mais na frente com muita frequência, né, que é o que valida, na verdade,
essa outra chamada ministerial, mas no ministério do profeta isso também vai estar muito forte, tá? O dom, a cura e a operação de milagre. Mas os dons que acompanham, né, que naturalizam, que dá vida ao ministério do profeta, são os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses três dons, eles validam o ministério do profeta. Voltando para profecias, a profecia, além dela vir com essa característica, né, com essa, como é que eu posso dizer, ela vem especificamente para consolar, ensinar e exortar, são os elementos da profecia, mas essa profecia ela carrega, por causa desse dom de revelação que está no ministério do profeta, ela carrega esse contexto de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Isso está atuante no ministério do profeta. Né? Esses dons de revelação são os dons que validam o ministério do profeta. Então, quando a gente, como a gente se identifica que a gente é um profeta, né? Como é que a gente pode se identificar que a gente é um profeta? Né? Eu ensino essa matéria no Rema, chamada Ministério Prático, e a gente, o profeta ou qualquer outra chamada ministerial, ela não nasce na nossa vida porque a gente se converteu. A gente já nasce com a chamada ministerial. Paulo disse, né, que ele foi chamado desde o ventre, né, e Ezequiel também diz, né, Deus falando para Ezequiel uma palavra: antes que você fosse formado no ventre, eu te constituí profeta às nações. Então, a chamada ministerial, o indivíduo, ela nasce com ela. Jesus concedeu esse dom para esse indivíduo, mesmo antes desse indivíduo nascer. Né? Então, o que acontece agora, depois do seu nascimento? Esse profeta, ele se convertendo ou não, esses dons vão estar lá. Eles vão estar, as visões, né, são atuantes no ministério do profeta, visões, êxtase, estão lá no ministério do profeta. E aí as pessoas, às vezes, não se convertem, né, e não entendem essa sensibilidade espiritual que elas têm em questão do reino do Espírito, das coisas espirituais. Né, e acaba tendo esses dons estão lá. Romanos capítulo 11, versículo 29, Paulo diz que os dons e as vocações são irrevogáveis. Né? Agora, quando o indivíduo ele se converte, né, ele nasce de novo, confessa Jesus como seu Salvador, e ele tem esses dons ministeriais, ou o dom ministerial, especificamente o dom ministerial do profeta, ele vai entender que aqueles sonhos, aquelas visões, aquelas vozes que ele ouvia em algum momento da sua vida, ele vai entender que aquilo ali era especificamente uma chamada ministerial. E aí o conhecimento da palavra, né, o incentivo que aquela igreja ou aquele pastor vai dar, né, para esse indivíduo, vai fazer com que ele entre na sua chamada ministerial. O incentivo com ensino e correção. Né? Deixar bem claro isso, porque um dos dons que tem sido mais bagunçado, eu vou falar essa palavra aqui, um dos dons que tem sido mais bagunçado na nossa geração são o ministério do profeta. Né? As pessoas têm confundido profecia com o ministério do profeta, pessoas que profetizam algumas vezes se identifica já como profeta, às vezes sem ser. Pessoas que é profeta têm essas revelações, têm esses dons, têm medo de externar, porque tantas coisas ruins já foram associadas ao ministério do profeta, que pessoas têm medo de exercer ou de se colocar à disposição para exercer essa função, esse dom ministerial. Então, tudo isso, né, precisa de um equilíbrio, né, de alguém para orientar, para dizer quais são os dons que qualifica, para dizer como esse profeta deve se comportar, além da palavra, além do ensinamento da palavra.
a palavra é a base, né? A Bíblia, ela é a base. Mas com alguém para orientar de forma correta, esse profeta ele vai ser um profeta com equilíbrio e vai se destacar na nossa geração. Nós temos visto muita coisa fora do contexto do que diz respeito ao ministério do profeta. Outra coisa sobre essa questão ministerial é o profeta, né? O profeta na antiga aliança e o profeta na nova aliança. Então veja, na antiga aliança já havia profeta. E, na verdade, se for olhar sobre questões ministeriais, a chamada ministerial que existia, mesmo que um pouco, o status sendo um pouco diferente, era o chamado do profeta. Porém, na nova aliança, o profeta ele vem de uma forma diferente. Porque na antiga aliança só era ungido o rei, o sacerdote e o profeta. Eram os únicos ungidos por Deus para o serviço, né? O rei era ungido para reinar, o profeta era ungido para conduzir o povo, né? Para orientar o povo nessa condução, e os sacerdotes eram ungidos para servir no templo, serviço sagrado do Senhor. Porém, na nova aliança, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e 2. Veja que nos últimos dias, a Bíblia diz que Deus nos fala pelo Filho, né? Então, quando a nova aliança ela é estabelecida, Jesus passa agora a falar conosco, independentemente do profeta ou não. Existe agora uma abertura, né, de Deus ter essa liberdade, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, de se comunicar com todos os filhos dele, com todas as pessoas que foram aliançadas com Cristo. E em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, ele também vai dizer: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador e superior de uma nova aliança, constituída com base em superiores promessas. Então, na nova aliança, há uma condição diferente, ou uma condução diferente do profeta da antiga aliança. O profeta da antiga aliança, ele orientava os reis e conduzia o povo, orientava o povo para que o povo pudesse andar, fazer tal coisa, orientados pelo profeta, amando de Deus. Na nova aliança, o profeta não conduz o povo. Na verdade, não existe profecia surpresa. A profecia ela não pode ser uma surpresa para quem está recebendo, né? Não é uma surpresa. Se alguém recebe uma profecia, se foi algo que nunca foi sinalizado dentro dele, ele não pode nem aceitar como uma profecia, porque a profecia ela não é surpresa. O profeta na nova aliança, usado pelo Espírito Santo para profetizar para alguém, seja por palavra de sabedoria, por palavra de conhecimento ou por discernimento de espírito, seja qual for a manifestação que o Espírito Santo estiver utilizando esse profeta, ele vem só como uma profecia de confirmação. É algo que Deus já imprimiu no coração daquela pessoa que está necessitando de receber aquela orientação. Então não existe uma profecia surpresa na nova aliança. A profecia da nova aliança ela não é condutiva, tá? Ela não é para conduzir o povo. Quem conduz o povo é a palavra e o Espírito. Nós somos em Cristo Jesus sempre conduzido em triunfo. Amém? A palavra e o Espírito é quem nos conduz. O profeta ou a profecia, ela vem para confirmar algo, para trazer para nós consolação, ensino ou exortação. Essa é a condição do profeta na nova aliança. Na antiga aliança, o profeta orientava e conduzia o povo. Na nova aliança, o profeta traz consolação, ensino e exortação. Mesmo assim,
sendo uma confirmação para aquilo que Deus já tem orientado aquele indivíduo e por alguma razão aquele indivíduo não se atentou para aquilo, a dificuldade que ele está vivendo, alguma coisa que ele está passando, que ele não conseguiu se aquietar o suficiente para perceber o Espírito de Deus orientando, aí Deus, por misericórdia, vai lá e levanta o profeta para trazer aquela confirmação para orientar aquele indivíduo, seja de erro que ele está cometendo, seja de coisa que ele precisa deixar, de coisa que ele precisa resgatar, não sei. Sei que funciona dessa forma, né? O profeta na antiga aliança, ele conduzia, ele orientava na condução, né, o povo, o rei. Na nova aliança, o profeta confirma, né, com consolação, com ensino e com exortação. Então, agora o que a gente precisa saber sobre uma outra questão é sobre os perigos, né, do profeta e da profecia na nova aliança. Aqui nós precisamos olhar hoje para essa questão, o perigo do profeta na profecia e na nova aliança. Por quê? Porque, como a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, a gente precisa considerar que um profeta, ele precisa, como eu falei no começo, ser um mestre da palavra, estar cheio da palavra, para que ele possa filtrar a inspiração ou a direção do Espírito. Ele precisa submeter a palavra, né? Porque quando ele submete essa inspiração ou essa direção do Espírito à palavra, não há possibilidade de erro. Em João capítulo 16, quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo, se não me engano versículo 15, ele diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele está falando do Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo quanto eu vos tenho dito e vos anunciará. Veja, a Bíblia, ou Jesus falou com a sua própria boca, que quando o Espírito Santo viesse, e ele já veio para nos orientar, ele não falaria de si mesmo. O Espírito Santo, ele nos orientaria através da palavra. Então, se o Espírito Santo vai nos orientar através daquilo que Jesus Cristo anunciou, que é o Evangelho, nenhuma chamada ministerial tem essa prerrogativa ou essa responsabilidade de nos orientar fora do que está escrito. É por isso que o mestre, que o profeta, ele precisa ser um mestre na palavra, ser um estudioso da palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 18, 19, ele vai dizer assim: orai sem cessar, em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Ele está falando com Espírito com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo. Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, e abstendo-vos de toda forma de mal. Então, quando a gente ouve uma profecia, a gente deve julgar, não a profecia, mas julgar, não o profeta, não o profeta, mas a profecia, porque se a gente julgar a profecia, a gente vai se abster de toda forma de mal. Eu gosto desse texto aqui porque nós vivemos um tempo, quando eu cheguei no Verbo da Vida, né, na Palavra da Fé, nós chegamos num tempo em que a Palavra da Fé estava começando no Brasil, né? Ela não estava ainda, não tinha uma abertura para toda a nação brasileira. Ela estava ainda em alguns lugares específicos. E na região que eu estou, né, a gente estava começando a Palavra da Fé. Então a gente ainda vivia aquelas experiências que ainda existe hoje, um pouco menos, que os profetas, né, profetizavam muito sobre Deus matar, Deus destruir, Deus fazer isso. Isso era profetizados nos púlpitos, né, que Deus ia matar, Deus ia descer o seu marido à cova, fazer esse tipo de coisa. E aí isso é uma associação. O profeta está associando Jesus a uma forma de mal. E ele diz: abstei-vos do que é bom, né? Ou recebei o que é bom e se abstenha
do que é mal. Ele diz assim: não despreze a profecia, julgai todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-vos de toda forma de mal. Então, e em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo escrevendo sobre os dons, ele vai dizer basicamente a mesma coisa. Ele diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então veja, se a gente fala pelo Espírito de Deus, se um profeta fala pelo Espírito de Deus, ele não pode afirmar ou associar Jesus a nenhum tipo de mal, porque anátema quer dizer maldição. Então ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou associa Jesus a algum tipo de maldição ou algum tipo de mal. Se está associando, é porque não falou pelo Espírito de Deus. Agora, nós chegamos num período na nossa geração em que essas questões de associar, né, Deus ou Jesus a coisa ruim, a maldade, essas coisas, isso tem sido quebrada já há alguns anos. Eu digo, há mais de 20 anos, a gente tem falado do Evangelho de forma mais bíblica, dentro de um contexto em que a gente consegue amenizar essas questões em muitos cantos e até acabar com isso. Sei que isso não acaba porque ainda tem pessoas que estão começando, né? Tem pessoas em contexto do evangelho diferente, mas voltando para a nossa realidade, nós chegamos num ponto em que a gente precisa ter cuidado, né, com o perigo da profecia, com os perigos dos profetas, dentro do contexto de que hoje mudou muito, migrou dessa questão de Jesus fazer algum mal, mas a gente entrou num processo de que na nossa geração, se você entra nas redes sociais, a gente tem visto muito profecias sobre riqueza, né? Os profetas da riqueza aí nas redes sociais, e até em algumas igrejas, algumas denominações, os profetas da riqueza têm sido um pouco excessivo nessas coisas, né? É complicado isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia não traz para a gente uma vida abundante. Jesus Cristo diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos trazer vida e vida abundante. Então a vida abundante, ela não necessita de uma profecia. A vida abundante, ela é uma vida comum do Evangelho. A Bíblia diz que Deus nos tirou, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, no reino do Filho do amor de Deus, não há desgraça, não há falta, não há a necessidade. Deus é o Deus que provê as necessidades. Então, a vida abundante, ela não necessita de profecia, porque ela é uma promessa atrelada ao cristianismo. Se você é cristão, você deve ou pode, tem a possibilidade, né, é liberado pelo Evangelho, pela promessa de Cristo, de viver uma vida abundante. Então a gente não precisa de profecia para isso. Então a gente tem visto hoje os profetas ultrapassando esse limite para trazer essa profecia da riqueza na nossa geração. Eu te digo, irmãos, não é profecia, porque a profecia ela é ensino, consolo e exortação. Mesmo que envolva alguma situação onde Deus vai trazer um resultado de melhoria para a gente, nos consolando de alguma forma, de alguma perda, e isso é válido, né? Que a gente pode ter passado por alguma perda e Deus profetizar, né? Trazendo uma palavra de conhecimento de que vai restituir aquele indivíduo, porque ele houve perdas de alguma forma, houve alguma injustiça e ele perdeu e Deus vai restituir dentro de uma profecia, isso é válido. Mas a gente tem visto isso com muita frequência. Eu te digo, é excessivo essa questão de profeta da riqueza, profecia da riqueza na nossa geração. A gente precisa ter cuidado, né, com essa questão na nossa geração, porque o Evangelho, a Bíblia diz que ele não mudou e não mudará. Jesus disse em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. E em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz a mesma coisa, porque o Senhor Jesus é o Senhor
ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Evangelho não vai mudar, a palavra ela não vai mudar, ela vai sempre estar disponível para nos orientar em tudo que a gente precisa, em qual área for da nossa vida. Amém? Então, mesmo que um profeta venha profetizar para a gente, ele precisa ter o respaldo da palavra, ele precisa ter o filtro da palavra, e ele precisa trazer mesmo esses elementos. Quero encerrar com isso. Ele precisa trazer os elementos de ensino, de consolo e de exortação. Esse é o profeta na nova aliança, que profetiza algo divino pelo Espírito de Deus. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, curar o enfermo, expulsar o demônio, está dentro do contexto do poder de Deus para a vida ministerial, dos tipos dos ministeriais. E o profeta ele tem essa sensibilidade espiritual de lidar com essas coisas espirituais com mais frequência e com a maior sensibilidade e, com certeza, com muita eficácia. Então, se você é um profeta, procura a palavra, estuda a palavra, se enche da palavra, não deixa que o seu espírito domine, ou as influências de fora, domine as inspirações que Deus vai trazer para que você possa orientar outra pessoa. Receba a inspiração, receba a direção do Espírito, mas filtre com a palavra para que você não traga nada de você mesmo, nem orientações exteriores daquilo que Deus não quer falar ou não quer tratar para o povo. Como dizia pastor Bando, uma palavra vida do céu conduz a vida de uma pessoa para coisas boas, muda a vida de um indivíduo, mas uma palavra errada, ela pode conduzir uma pessoa até para o inferno. Então, seja maduro na sua chamada ministerial, no seu chamado de profeta. E se você ainda não exerce, porque tem medo, tem receio, ou porque já viu tanta bagunça sobre essa chamada ministerial, procura alguém que tem sabedoria, que tem maturidade, que ama a palavra, que vai te orientar da forma correta para que você seja um profeta efetivo e sábio, em nome de Jesus.